Olá, gente. Bem-vindos para mais um vídeo aí do canal. Eu sei que ficou um pouquinho parado, né? Não postei vídeo por esses dias atrás, porque assim, eu tô agora também com esse projeto do outro canal, né? Comentando reality, né? Que é o canal Ariane Sampaio. Vão lá, tá? Vou deixar aqui na tela o nome do canal para vocês irem lá também, se inscreverem. E quem gosta de reality aí tá acompanhando comigo, porque a partir da... Hoje é segunda-feira, hoje é dia que começa, né, a Fazenda. E daí, a partir de amanhã, teremos 2 lives lá no canal, lá, Ariane Sampaio, tá? Às 10 da manhã e depois às 18 horas, tá? Então fiquem ligados aí quem gosta de reality, se inscrevam lá no canal para acompanhar com a gente tudo que acontecer na Fazenda aí, nessa temporada, né? E, bom, esse vídeo de hoje, aqui nesse canal, primeiramente agradecer, né, como eu sempre faço, com vocês, sempre vou ser grata a todos os likes, compartilhamentos, inscrições, tá? Os comentários que o pessoal deixa me dando força aí, sabe? Confiando aí na minha melhora, enfim, quem tem me acompanhado sabe como é que é a situação que acontece comigo, enfim. Mas vamos lá, o vídeo de hoje eu vou contar para vocês, como eu tinha falado aí esses dias, que eu coloquei na minha aba post, acho que foi anteontem ou ontem que eu coloquei, né? Eu vou falar sobre a minha demissão e como começou a síndrome do pânico na minha vida. Que eu cheguei a falar mais ou menos, mas eu não dei detalhes, né? Não contei toda a história. Acontece que eu trabalhava numa rede de farmácias, já tinha aí bastante tempo, né? Mais ou menos do que aconteceu, até de antes para quando aconteceu, tinha já uns 5 anos e pouco que eu estava lá, 6 já, 6 anos já que eu estava lá. E eu sempre trabalhei, assim, sempre mostrei trabalho. No entanto, eu estava crescendo na empresa, né? Eu comecei lá como a gente chama de auxiliar, né? Auxiliar 1, e que ficava no caixa, no meio da loja lá, né? Atendendo clientes, enfim. Aí, como viram que eu estava trabalhando muito bem, me deram a chance de atender o balcão. Aí eu comecei a atender o balcão com a ajuda do gerente, do farmacêutico e tudo mais, enfim. Né? E eu fui pegando experiência. Aí eu subi de cargo, fui para atendente. E aí eu comecei só a ficar no balcão, eu ficava mais no balcão. Dificilmente eu ia pro caixa, enfim. Eu ficava mais no balcão e vendia bastante dermocosméticos, enfim, não era só medicamento. E sempre, graças a Deus, sempre fui muito elogiada no meu atendimento, sempre procurei atender bem as pessoas, porque eu sempre levei na minha vida o lema do seguinte: eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratada. Eu tenho que não fazer para os outros o que eu não queria que fizesse para mim, entendeu? Então, pensando em como eu ficaria se alguém fizesse algo para mim, ou se alguém me atendesse bem ou mal, é isso que eu levava para minha vida. Eu tinha que fazer para os outros aquilo que para mim seria agradável também. Então, sempre prestei um bom atendimento, enfim. E teve uma vez que, assim, era de costume da loja, quando tinha alguma loja nova ou alguma loja que estava com desfalque de funcionário, precisando de alguém para ajudar, e tinha alguém com ou 1 ou 2 pessoas a mais, um quadro de funcionários, essa outra loja que estava precisando pedia emprestado, vamos dizer assim. E eu cheguei aí emprestada, vamos dizer assim, né, pra loja. Era uma loja meio nova, né? Era uma loja meio recente que tinha acabado praticamente de ser inaugurada. E a gerente que estava lá pediu alguém emprestado para ajudar.
E aí me pediram pra ir pra loja dela. Eu fui. Aí era pra ficar, se eu não me engano, 3 dias lá. Acho que era 3 dias, se eu não me engano. E aí eu fui, né? Quando foi no, acho que no segundo dia, ou acho que foi no segundo ou no terceiro dia, eu não vou me lembrar. Eu, como não estava acostumada com ar-condicionado na loja, porque a loja que eu trabalhava, ela era ventilador de teto, uma loja muito antiga, foi a primeira da cidade, enfim. Não tinha ar-condicionado ainda naquela loja e eu não estava acostumada, né? Então, eu acabei pegando uma gripe por conta do ar-condicionado. E eu fui tomar uma medicação que eu não sabia que eu não podia, que era um antigripal lá. Eu não sabia que eu não podia. E eu tomei. Aí eu tive uma dor de estômago daquelas, porque tem um componente nessa medicação que eu não posso tomar. E eu não sabia na época, né? Aí eu tomei, fiquei muito mal. Aí tomei um outro remédio para dor de estômago. E essa gerente, ela não gostou muito porque, segundo ela, lógico que eu não fiz isso, eu fiz escândalo na loja, os clientes ficaram olhando porque eu não parava de chorar, não sei o que, não sei o que, inventou uma história lá que tinha nada a ver com o que realmente aconteceu. E eu saí de lá muito chateada, muito mal. E no dia seguinte eu não fui na loja dela, eu fui na minha loja e falei pro meu gerente, falei, olha, eu não quero ir mais para a loja dela. Aconteceu isso, isso e isso. Você pode me emprestar para a loja que for, eu vou, mas a dela eu não vou mais. Pode mandar outra pessoa no meu lugar, porque eu não vou. E aí ele me deu razão, porque ele sabia mais ou menos como era essa gerente, né? E lá a loja dela já tinha uma fama de umas coisas que, enfim, eu não posso ficar falando aqui, porque embora faça muito tempo já, mas essa pessoa ainda está aí na ativa, né, nessa empresa e, enfim. Aí eu voltei a trabalhar normalmente na minha loja e tal, passou o tempo. Esse gerente que estava na minha loja, a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida, essa pessoa, um cara assim, não tenho o que dizer dele. Não tenho o que dizer, um profissional assim muito assim humano, que enxerga o teu lado, que vê e que torce por você, porque ele foi o que mais acreditou em mim ali, até mesmo para subir de cargo e tal, porque ele viu o meu potencial e ele resolveu que ele não tinha mais condições de trabalhar lá, ele já estava meio que estafado já, né, meio estressado com tudo aquilo, eram anos já na profissão e acho que fazia uns 15 anos já que ele estava lá e ele já não estava aguentando mais, ele queria ir embora e ele pediu as contas. E o dia que ele pediu as contas, eu fiquei sabendo que essa gerente que não gostava de mim ia para lá. Aí o que que acontece? Eu falei, ai, vai dar muito ruim isso, ela não gosta de mim, alguma coisa ela vai fazer. Eu tava sentindo isso, eu já tava sentindo, sabe? Assim que eu fiquei sabendo que ela ia ser gerente lá, eu já falei, meu Deus, isso vai dar ruim. E foi o que aconteceu, inclusive até cheguei a falar pra esse gerente, falei, fulano, você vai sair, ela vai entrar, ela vai me mandar embora, ela não gosta de mim. Ah, imagina, bobagem da sua cabeça, ele falou. Falei, não, ela vai. Ela vai. E dito e feito. Ela entrou e alguns meses depois que ela tava lá, ela começou a barrar, porque eu ia sair de atendente para assistente administrativo. Só que o que acontece? Eu precisava fazer um curso de aplicação de injetáveis também, porque algumas injeções podem ser dadas na farmácia, né? E alguns cargos dentro da, pelo menos de algumas redes de farmácia, é, é autorizado o profissional fazer um curso, todo certificado, tudo certinho, para poder estar fazendo aplicação de injetáveis, né? Que geralmente é anticoncepcional, essas coisas que são tipo vacina subcutânea, né? E aí
ela barrava. Tudo que aparecia pra mim, ela barrava. E aí, nesse meio tempo, eu fui ficando desmotivada, eu fui ficando depressiva, tinha crises de ansiedade, tinha noites que eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando em tudo o que tava para vir para mim, ela barrava, enfim, foi me jogando para baixo, cada vez mais para baixo. Até que eu tive a primeira crise lá dentro da loja, que num dia inteiro eu cheguei a desmaiar umas 3 vezes, de tanta ansiedade que eu tava, de tão assim que eu tava. E aí eu fui perdendo o ritmo, fui perdendo a vontade de ir trabalhar. Eu não queria estar na mesma loja que ela. E não tinha como me mandar para outra loja, porque já estava com quadros de funcionários estourados em outras lojas, enfim, eu tinha que ficar lá. E aí eu entrei de férias, foi no mês de janeiro. Quando foi em fevereiro que eu voltei das férias, eu tava um pouquinho melhor, mas motivadinha um pouco para voltar a trabalhar. Uma semana depois ela me mandou embora, ela me demitiu. Só que ao invés de eu ficar chateada, eu fiquei até aliviada porque eu não ia mais ter que ver a cara dela, ter que ver ela barrando coisa minha. E, tipo assim, dando chance para pessoas que infelizmente não tinham competência para aquilo, mas ela dava, sabe? Por puro, como a gente sabe que tem em vários lugares aí, puxa-saquismo. Então, como tinha funcionários que puxavam o saco dela, bajulavam ela, cobertavam coisas dela, que eu não vou mencionar aqui porque, enfim, não convém, mas era isso. E aí, em vez de eu ficar triste, eu fiquei até feliz pelo lado de não ter que olhar pra cara dela mais triste, porque, assim, foi a empresa que eu... a melhor empresa que eu trabalhei, a empresa que mais tinha e tem até hoje cuidado com os seus funcionários e tem plano de carreira, enfim, é uma empresa muito boa de se trabalhar, né? E eu fiquei, aí o meu lado triste foi esse, mas pelo lado dela eu fiquei feliz que eu não ia ter que mais olhar pra cara dela, né? Enfim, só que aí eu fui nessa eu adquiri a síndrome do pânico. Foi aí que a síndrome do pânico entrou na minha vida e eu comecei a ter crises. Até então eu não sabia o que era, eu já contei pra vocês num outro vídeo aqui, que eu cheguei a ir sozinha pra uma UBS aqui da minha cidade, né? E porque quem estava do meu lado nunca assim me apoiou, nunca foi num médico comigo, nunca foi num psicólogo comigo, nunca tentou entender o que se passava comigo. E nesse começo, então, acho que foi um dos piores de todos, porque mandava eu ir me ferrar, ir no médico sozinha. E, enfim, um dia eu vou contar tudo que eu passei nesse casamento, com essa pessoa do meu lado, que, enfim, nunca me ajudou nisso, mas aí foi assim que entrou, né? Síndrome do pânico, e foi só piorando, eu fui emagrecendo, eu fui. Eu tava perdendo minha saúde, eu ia. Ai, eu ia perder minha vida. Porque eu não conseguia ter uma melhora, eu tava assustada, eu não sabia o que era aquilo. Até que meu pai me ajudou e conseguiu um psicólogo pra mim. E aí eu comecei a me tratar. Só que aí eu tive muito altos e baixos nesse tratamento, porque às vezes credenciava de convênio médico que eu tava passando, às vezes perdia o convênio porque era demissão de trabalho da pessoa que tava comigo, porque eu já não conseguia mais trabalhar. E eu tive muito altos e baixos, eu tive um começo de melhora e depois, enfim, vou contar isso mais pra frente também pra vocês. Mas foi assim que entrou a síndrome do pânico na minha vida e até hoje eu luto contra isso. Do que eu estava antes, como eu tô agora, conforme eu for contando pra vocês, vocês vão ver que eu melhorei bastante. O que eu preciso trabalhar mais agora na minha vida é a questão
que eu sempre falo pra vocês, a questão de eu sair de casa, eu não tô conseguindo muitas vezes nem ir até uma padaria que é aqui na esquina da minha casa e voltar, porque eu passo mal na rua, daí eu não consigo, me travo, eu volto pra trás e não é legal, né? Não é legal, eu preciso ter minha vida de volta, eu preciso estar na ativa outra vez, porque assim, tem um acordo na minha separação que vai durar até mais alguns meses. E eu preciso estar bem para lutar pelo que é meu e para eu voltar à ativa, né? Porque eu dependo de voltar ativa para lutar pelo que é meu. Então, é isso, gente. É um pouco da história aí da minha demissão e de como a síndrome do pânico entrou na minha vida. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o casamento e tal, e com mais detalhes, né? Porque teve um vídeo aí que eu falei muito resumidamente, mas eu vou tentar falar um pouco mais para vocês sobre isso. E é isso, gente. O recado que eu deixo no final aqui para vocês é: se tem alguém na sua casa que passa por isso, que tá assim, sabe, dê apoio, pegue na mão, vá junto no médico, procura saber o que está acontecendo, tenta fazer essa pessoa se abrir com você, com o médico, acompanhe, se importe, porque tudo isso conta na melhora da pessoa, sabe? Eu não tive isso da parte de quem estava do meu lado, eu tive isso da minha mãe, eu tive isso muito do meu pai, muito mesmo do meu pai, das tias, sabe, da família, mas quem estava do meu lado dormindo comigo todos os dias, eu não tive. Então, de uma certa forma, foi mais uma libertação, essa separação, e pra minha melhora, né? Então, é isso, apoiem, né? Quem ainda não passa com um psicólogo, mesmo que não tenha síndrome do pânico, não tenha nada disso, passe, gente. A melhor coisa que a gente faz é cuidar da saúde, tanto física quanto mental da gente, porque isso aqui comanda o resto. Se isso aqui tá bem, o resto vai tá bem. Se isso aqui tá mal, isso aqui tende a ficar mal. E cada vez pior. Então, principalmente no mundo de hoje em dia, né, que tá acontecendo tudo isso, tanto na internet quanto fora dela. Enfim, o mundo do jeito que está, né? Se a gente não cuidar disso, isso aqui também vai padecer. Então, a gente tem que cuidar. E eu às vezes eu me culpo muito porque eu não consegui cuidar melhor, mas não foi porque eu não queria, foi porque eu não tive oportunidade de conseguir cuidar melhor. E hoje, segunda-feira, eu tive aí, depois de tempos, a minha primeira consulta com a psicóloga. Vou ter o retorno aí, vou continuar fazendo até aonde eu conseguir aí, porque uma hora eu vou ficar sem o convênio médico. E pelo SUS a gente sabe que, né, demora, mas é isso daí, gente. É isso que eu queria passar pra vocês, contar um pouquinho. Próximo vídeo aí eu conto mais um pouco dessa história de apoio e tal, do casamento, enfim, tá bom? Esse canal não vai ficar parado, sempre vai ter algum vídeo falando sobre. Gostaria muito, se tiver algum psicólogo ou psicóloga assistindo esse vídeo, ou se vocês conhecem algum psicólogo ou psicóloga que vocês possam estar passando esse vídeo para eles, eu gostaria muito de fazer uma live com um profissional para ele estar explicando melhor a parte clínica, né, disso. Porque a parte de quem passa eu tô tentando explicar mais ou menos na minha visão que tô passando. Mas gostaria sim, e para as pessoas fazerem perguntas, enfim, se vocês conhecem, passem aí o nome do meu canal, tá? Pra pessoa deixar uma mensagem e a gente entra em contato aí pra tá fazendo uma live tirando dúvidas até das pessoas, né? A parte clínica, tá bom? Então, agradeço vocês, beijo no coração de todo mundo, fiquem todos com Deus, tchau!